para Jesus uma linda salva de palmas. Ô meus irmãos, tudo na paz de Deus? Vamos ter uma linda semana. Vamos prestar atenção no que Deus fala, porque nós temos um Deus grande. Você já pensou que Jesus é muito grande? Vamos para Lucas capítulo 1, versículo 32. O anjo falou isso para a Virgem Maria, quando ele veio e fez o anúncio do nascimento de Jesus. Ele diz o seguinte, Lucas capítulo 1, versículo 32. Ele disse assim, vou começar no 30 para você entender a história que você já ouviu, mas talvez você não viu. A Maria ficou turbada, agitada assim, sobressaltada quando viu o anjo. Ele veio com todo o resplendor celestial. Aí a coisa é forte. Se ele vier para você com a figura de um homem, para Jacó veio figura de um homem. Jacó lutou com ele. Jacó não entendeu que era um anjo, a não ser quando ele fez a obra em Jacó. Qual o seu nome? O Jacó disse, Jacó, suplantador. Ele falou assim, não vai chamar mais Jacó, seu nome agora é Israel, porque como príncipe lutaste com Deus, é Jesus antes da encarnação, e prevaleceste. Irmão, nós temos que lutar com Deus até prevalecer. Não dá a mão não joga a toalha, não, Deus está escrito, eu creio. Eu passei 4 meses orando pelas vistas aos 20 anos e Deus me curou. Eu não aceito o Senhor. Quem é mentiroso? O Senhor ou o doutor? O doutor disse que eu preciso, é verdade, parece que ele é o verdadeiro, mas o Senhor disse que eu fui curado, eu creio, tu és o verdadeiro, Senhor. E fui orando até o dia que Deus me curou das vistas. Eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Ninguém pregava a cura dessa maneira, parecia um favor que Deus fazia. É um favor, mas que já foi feito. Então agora é um direito. Jesus já levou a nossa doença. Você levou porque eu tenho essa, porque essa é do diabo, está colocando em você. Você tem que acordar e ver. Mas vamos ficar aqui, se vê pregador, fala que não é brincadeira, né, pessoal? Às vezes eu estou com autoridade, eu começo a pregar, eu sei que tem tempo, se desculpa, aí meu pregador se exalta. Aí dá um minutinho, olha, eu tenho que dar mais um recadinho para o senhor. Aí conta o outro, um dia desse eu estava com o presidente, foi 4 vezes, eu perdoe, mas eu tenho que falar mais, e glória a Deus por isso. Então vamos aqui, versículo 32, eu não vou começar no versículo 30, e disse-lhe o anjo, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Isso aqui é muito forte. Ô João, não temas, porque você achou graça diante de Deus. Se não tivesse achado, Deus não teria trazido você aqui. Aqui é lugar de pessoa necessitada. Você sente, a pessoa que está em casa, eu sei que eu vou lá, Deus vai abençoar, mas não vem, o diabo inventa uma missão de coisa. É igual certas pessoas, vou fazer isso, na hora que vai fazer, lembra de uma coisa e faz aquela coisa, aí vou fazer, e não faz, lembra outra, não, eu vou fazer porque eu disse, e vou fazer. Pronto, se você não for resolvido na vida, você põe a chave no lugar e não sabe onde colocou, e quando colocar, trate de falar, estou colocando a chave aqui debaixo desse prato, vai ficar bem na mente. Depois onde eu coloquei, debaixo do prato, aí você vai lá e encontra. Tem gente que faz todo mundo em casa procurar a chave. Não podemos sair, não tem chave para fechar a casa, porque não se treinou ainda. Eu vim pregar, tem que ficar aqui na palavra. Eu sei o que eu vou falar. Então o anjo disse para ela assim, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-á o nome de Jesus. Olha que o Salvador, Jesus é Salvador. Este será grande, meu irmão. Essa palavra é verdadeira, ele é grande. É grande em quem? Em tudo que você precisa. Ele não é só capaz de fazer, com muito esforço, não, ele é grande, sobra poder, para ele curar toda a humanidade, é não abrir e fechar de olhos, mas nem toda a humanidade está buscando, nem na igreja estão buscando a Deus, pessoal. Tem gente aqui hoje que essa semana não abriu a Bíblia e não leu, não orou sério, orou aquela oração de criancinha, põe o cobertor, Deus, me livre do bicho papão, amém. Ou daquele outro egoísta, o pai disse assim à mãe, meu filho, hoje você vai dar graça pela refeição, pode deixar. E ele assim, Jesus, muito obrigado pela refeição, abençoa papai, mamãe e mais ninguém.
Os outros que se danem. Voltando aqui agora. E ele será grande. Ô meu irmão, ele tem que ser grande na sua vida. Ele é maior do que o seu problema. Muito maior. Mas muito maior. Mas muito. Se o seu problema fosse do tamanho do mundo, ele seria muito maior. Porque todos os mundos, planetas, cometas, estrelas, que você não consegue contar, e não pode, você consegue contar 100 bilhões de coisas assim? Não consegue. Mesmo que você comece hoje, você vai morrer e não contou 100 bilhões ainda. Se você tiver essa capacidade. 1, 2, 3, 4, 5, e Deus viajando com você. Daqui um ano você está no 1 bilhão, Deus, eu estou velhinho agora. 10 milhões, e 1, e 2, e 4, foi embora. São 100 bilhões, mas se eu conseguisse, ainda teria outros 100 bilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas cada uma. E quem criou isso? E quem sustenta isso? Nosso Salvador. Está lá em Hebreus, sustenta tudo pelo poder da mão dele, pelo poder da palavra dele. Ele é grande, pessoal. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mas a casa de Jacó é pequena, a casa de Jacó é os céus, irmão. Ali que Jacó foi morar com Deus. Eu já vi pregador falar que Jacó era um ladrão. Foi Jesus, não tem temor de Deus. Ele roubou a bênção, não roubou. O irmão roubou a bênção do ventre materno, puxou e nasceu na frente, e nasceu com a mão no calcanhar, e puseram o nome de Jacó, porque ele era supplantador e suplantou o irmão. O irmão vendeu claramente por um prato de lentilha. Olha o desprezo que o irmão teve. Mano, me dá um pouco dessa comida que eu estou a ponto de morrer. Ninguém morre por causa de um prato de comida. Mas vem te falar essa besteira e paga, e depois paga um preço tremendo. Então o Jacó perguntou: o que você me dá? O que você quer? Você me vende o direito à primogenitura? Vendo. Empenhou a palavra? Empenhou. Acabou, meu irmão. O outro tinha direito agora de fazer o que foi necessário para poder, porque ele não queria entregar o direito lá. E o pai ia dar o direito para Isaú. Isaú não podia ser nosso ancestral na fé, porque o Isaú era um abrutalhado, ele não era um homem que buscava Deus. Jacó era homem de Deus. Tanto que o reino do céu se chama a casa de Jacó. E aí um pregador, como é que eu posso ser abelhudo desse jeito? Esse é ladrão. Misericórdia de Deus. O homem era santo de Deus. O homem disse ao Labão: Labão, eu só não te enfiei a mão. Está lá na Bíblia. Porque você 10 vezes me roubou, mudou meu salário, por causa do temor de Isaac, que estava no meu coração. Esse temor de Isaac tem no meu coração, tem que estar no seu também, tem que estar em nossos corações. Para quando alguém fizer alguma coisa, a gente não amaldiçoar, não. Porque a gente vai ser responsável pela maldição dele. Ele não presta, isso é problema dele com Deus, eu não vou pôr a mão nisso. Eu não quero me complicar no dia do juízo. Vou usar a minha autoridade, pois seja amaldiçoado, um raio te parta em 1000 pedaços. Misericórdia, faz não, Deus, misericórdia para essa pessoa. Ele me roubou do Senhor, porque tudo que eu tenho é teu. Ou você está roubando a Deus o dízimo? Você não pode falar isso. É realmente de Deus tudo que você tem, e na hora que você tiver, Deus vai prosperar. Porque aí você é um mordomo confiável. Tem gente que não é mordomo confiável. Então ele simplesmente, e não vira a cabeça não, meu irmão. Se Deus tocou no seu coração, fala: amém, Jesus, eu preciso me acertar contigo. Glória a Deus, que Deus vende como profeta. Então este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente. Não vai ter fim o reinado dele não. Daqui a bilhões de anos ele está reinando para sempre, é eterno. E nós, quando aceitamos Jesus, recebemos uma salvação eterna, de um Salvador eterno e grande. Esse Salvador nunca diminuirá o seu poder, sempre será grande em todo sentido, e o seu reino não terá fim. O reino dele é grande. Tudo que fala de Jesus é grande, a bênção dele é grande. Diga graças a Deus. Vamos agora, pessoal, para o Evangelho de Mateus. Eu quero falar com você a respeito, está aqui, eu fiz até um pequeno esboço aqui, do ministério de maravilhas. Jesus veio para mostrar como é que Deus era, mas não é dar um show, porque Deus é tudo.
como é que Deus era no homem, porque Jesus se reduziu a um homem. A Bíblia diz que ele se despiu de si mesmo, deixou as suas prerrogativas e veio. Aí os discípulos ficavam maravilhados. Puxa vida, esse homem é bom mesmo. Via paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, até morto ressuscitar. Aí o que aconteceu? Mateus 10:1. Aí Jesus chamou os discípulos. Ele tinha muitos discípulos, tinha 12, tinha 70. Aqui não vão ficar nos 12. Foi o primeiro grupo missionário do Evangelho no mundo. Diz assim, 10:1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Irmão, que palavra bonita. Jesus chama os 12, olha, agora não somente eu não. A partir desse momento, vocês vão ter poder sobre os espíritos imundos. Por quê? Porque são os espíritos imundos causadores de doenças, de um desentendimento conjugal, que depois dá no divórcio, no ódio, dá filhos nas drogas, filhos na prisão, porque perdem o rumo. Família tem que crescer unida. O homem deixa pai e mãe nessa mulher, acabou. Para com esse negócio que eu preciso de uma aventura. Você precisa de juízo na cabeça. Você precisa temer a Deus e fazer a vontade de Deus. Os seus filhos precisam de um pai e de uma mãe fiéis e santos de Deus, para olhar e dizer, poxa, graças a Deus por esse pai. E aí vão ser cidadãos do bem. O que está acontecendo nesse mundo é falta de estrutura familiar na palavra de Deus. Tem lugar que tem muita estrutura familiar, mas não tem palavra de Deus, é como se não tivesse nada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Pode escrever que na hora que precisa não tem. E todo mundo pode ter Jesus. Você pode ser cheio do poder de Deus, como qualquer pessoa já foi. Não importa quem você é na vida. Se é uma pessoa simples, uma pessoa com muito estudo. Eu tenho livre docência. Eu estava falando com esse cardiologista, e eu falei, como é que é a sua especialização? Missionário, eu fiz 6 anos de faculdade. Depois 2 de prática lá. Depois eu passei clinicando mais 4 anos. Aí eu resolvi fazer mestrado. Depois fiz doutorado, 4 anos cada um. Depois fiz livre docência, mais 2. Falei, acho que você está capacitado, né? Ele ficou indo. Eu acho que eu estou assim, mas estou estudando mais. Eu gosto de estudar. Falei, continua, que a humanidade precisa de gente assim. Tem uns que saem da faculdade e nunca mais voltaram, nem pegaram no livro. Depois vai dar um remédio para dor de barriga, dá um remédio que faz a perna inchar lá, quer dizer, então. Tem que ser uma pessoa que estuda. O pregador tem que estar com a Bíblia na mão, tem que orar, tem que acordar de madrugada. Curitiba eu fui dormir meia-noite, 3 da manhã eu estava orando. Mas você tem 7 cultos hoje? Eu disse, mas Deus vai me ajudar. Também quando cheguei em casa à noite era uma pedra, bati na cama, graças a Deus. Descansei, já acordei no outro dia, bem feliz. E assim tem que ser. Bom, Jesus então chamou e disse o seguinte para eles, olha, a partir de agora, eu estou dando a vocês poder sobre os espíritos imundos. Na vida cristã tem essas experiências. Você vai buscando a Deus, você não pode querer fazer por si. Outros fez, eu faço, chama inveja, e inveja do diabo. Diz que Caim matou Abel na porta do botequim, né? Mas porque ele era ruim. Se ele fosse Deus, não teria matado, não. Então ele simplesmente resumiu o caminho mal. Se você buscar Deus, você nunca vai fazer nada de mal para ninguém. Ainda que ele faça, eu já falei isso hoje, você perdoa a pessoa e fica nobre. Esse desgraçado tem que morrer, ser infeliz, não faz isso não. Fez coisa errada, Deus pede muita misericórdia. Pode fazer a obra nela aí que eu estou perdoando agora e depois vai me procurar, eu vou perdoar também. Isso vai ser muito bonito. O mundo precisa de perdão, de amor verdadeiro. Aí o que aconteceu? A partir de agora vocês têm poder sobre os espíritos imundos. Atrás de toda doença, toda iniquidade, todo acidente, todo mal entendimento tem um espírito maligno. Toda preguiça, toda depressão, tudo que não for bom tem um espírito maligno. E nós temos poder, tem essa experiência, você sente. É como se Deus falasse com você, a partir de hoje eu vou lhe usar dessa maneira.
Então, em chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Quando Deus dá, Ele nunca tira, pessoal. Deus, Jesus para nós nunca tirou, nunca vai tirar. Jesus deu a vida dele está dada em seu lugar, Ele nunca vai tirar a vida dele para você. Ele deu para você, é sua, basta querer que você se emenda na vida, você prospera e passe a bênção. E para fazer o quê? Para os expulsar. Primeira coisa é expulsar o mal. E nós temos que crer nesse Jesus. Ele deu poder sobre os espíritos imundos e para curar enfermidades e todo o mal. Irmão, procure ter um encontro com Deus. Ele vai mudando você. Eu te quero, o Senhor é meu Criador, tem direito de conhecer, eu não posso ficar sem ti, eu tenho que ser usado por ti do jeito que tu desejas. Não queira ser uma pessoa que Deus não deseja. Eu ia para Moscou estudar medicina aos 20 anos, quando Ele me chamou eu deixei tudo. Eu sou muito mais feliz hoje, que me perdoe os médicos, porque eles fazem um trabalho muito lindo, do que se eu tivesse sido médico. Podia ter sido até o mais famoso, não sei, o mais simples, aquele e tal, mas Deus me usou, não é só para curar doente não, é para mudar a nação. Hoje nós estamos aí, o Brasil chegando à maioria, muito breve, já somos 40% de salvos, pessoas que conhecem a Deus, e tem outros 40% já que chegando perto da porta e vão passar. Segundo estimativa do governo, dada há 2 anos atrás, em 10 anos nós seríamos maioria, e já estamos aí com os 40%. E isso é muito lindo. Você que está comigo, patrocinador, você é joia. Nós vamos ver o fruto do nosso trabalho lá no céu. Deus responde aqui hoje, se consagre. Deus pode usar você e fazer você uma bênção, e vai te abençoar agora. Fique em pé que eu quero orar com você agora. Meu irmão, essa é a hora de você crer. E quando eu perguntar, eu não vou mandar o repórter, não. Hoje os repórteres estão tudo de férias, tem um mês de férias para eles aí. Eu vou perguntar quem foi curado. Se você não foi, não levanta mais. Se foi, não tenha vergonha, não levanta, porque milagre registrado é milagre que nunca pode ser tomado. Você comprou imóvel, não registrou, o dono era bandido, vai lá e vende para outro registro, você perdeu o imóvel. Tem que registrar, tem que confessar. Jesus disse: quem não me confessar diante dos homens, eu não confesso ele diante de Deus. Eu quero que Jesus disse: Ele é meu. E você é abençoado, a mesma coisa. Curva a cabeça e fecha os olhos. Em 10 segundos, fala para Deus o que você precisa, que eu vou orar com você agora. Em qualquer parte do mundo que você está me assistindo agora, Deus está do seu lado aí. Ele é mais perto que o ar que você respira para lhe abençoar. Pai, eu entro agora em oração em favor dessas pessoas que estão orando comigo com qualquer tipo de sofrimento físico, emocional, mental, espiritual, financeiro, conjugal. Oh meu Deus, seja da ordem que for, porque o Senhor deu poder sobre todos os espíritos imundos a quem o Senhor chama, para curar enfermidade, todo tipo de mal, os males são curados. Então, Pai, diante de Ti agora eu uso esse poder e eu digo a esse espírito imundo: você perdeu a batalha. Demônio, eu te amarro agora, eu te acorrento, eu te prendo, eu te expulso agora e digo: saia com a metástase, saia com câncer, saia com uma célula só que você já tocou e a fez cancerígena para ela se multiplicar. Eu proíbo essa multiplicação, eu expulso agora, eu ordeno: vai embora. Estou falando em nome de Jesus Cristo. Saia dessa pessoa agora, saia dor, saia doença, saia enfermidade, sai perturbação financeira, perturbação conjugal, sai solteirice, vai embora agora, eu ordeno em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Diante de Ti eu declaro que quem orou comigo com fé está curado. Aquela mente que estava preocupadíssima, agitadíssima, está agora abençoada em nome de Jesus. O corpo está, a dor partiu, o mal sumiu. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo, amém. Olha para mim, missionário, eu precisava dessa oração. Eu não estava bem de cabeça, de pensamento, eu agora sumiu a perturbação. Quem aconteceu a bênção no domínio da mente, está livre agora. Levanta a mão e assim faz para Jesus assim, ó.
Olha quanta gente, amém. Missionário meu foi física, a dor foi embora. Quem é que a dor foi embora? Aí o mal foi embora, levanta a mão assim e faz assim, ó. Oh, glória a Deus. E quem crê, diga obrigado, Jesus. Senta um pouquinho que nós vamos ter mais coisa para falar agora. Nós vamos agora à novela da vida real, a história de alguém que Deus resgatou, que Deus abençoou. Conta para nós, por favor. Joelise é diagnosticada com reumatismo no pé direito. Um tipo de um reumatismo, né, que dá no osso, que não tinha remédio, que era uma coisa que não tinha cura. Já há 13 anos, né, desde que eu comecei a namorar com o meu esposo, ela reclamava muito dessas dores no pé. Em casa a gente até fazia uma aguinha morna com sal, para que pudesse desinchar um pouco, né? E sempre com muita dor, andando com muita dificuldade, eu não podia ficar muito tempo em pé. E ela já, então, começava a reclamar. Deitava na cama, não tinha sono, vinha aquele monte de coisa na cabeça, né? No outro dia, levantar cedo, com essa dor no pé para trabalhar. Levantava de manhã para pisar o pé, eu já pensava, né? Meu Deus, já levantava mancando. Minha mãe, ela quando recebeu esse diagnóstico do problema dos pés dela, era antes da conversão dela ainda, né? Eu vi que foi um certo desânimo nela quando o médico disse isso. Mas como eu já estava na igreja, e eu falava para ela, mãe, você tem que se firmar no Evangelho, na Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz que Jesus já lhe curou. E nem correr mais de 13 anos ela ficou nisso, né? Ah, eu creio. Antes eu não era convertida, né? Então eu achei, vou continuar assim com essa dor, porque, né, não tem mais jeito. Depois que eu conhecia Jesus, eu falei, mas eu via na TV, né? Todo mundo contando testemunho. Falei, por que eu não? Se elas têm a fé, eu também tenho que ter minha fé, né? Mas ela sempre reclamando desses pés. E eu já estava aqui pastoreando na igreja de Colombo, e aqui tem uma escadaria muito grande aqui na igreja. Ela demorava muito para subir essas escadas. Ela reclamava que parecia que entravam espinhos no pé, mas até que chegou o dia em que a fé dela entrou mesmo em ação. Em 2018, o missionário R.R. Soares anuncia uma reunião em Curitiba, no Espaço Torres. E eu falava, mãe, a senhora tem que tomar posse da sua bênção. Aí eu falei para ela, aproveita, vai ter um missionário, vai lá, chama a existência da sua bênção. E o inimigo querendo enganar, ela falou, acho que eu não vou não, eu tô com muita dor. E eu enfatizei, disse, não, a senhora tem que ir. E quem sabe hoje não é o dia da cura da senhora. E então daí ela decidiu que ia. Ela falou, não, então vamos fazer o seguinte, hoje eu vou lá no missionário e vou buscar a minha bênção e vou sair de lá curada. Eu falei, isso mesmo. O missionário pediu quem tivesse dor nos pés, nas pernas, né, do joelho para baixo, que ficasse em pé. Aí fiquei em pé, ele orou, aí ele falou, agora vamos fazer a marcha. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aí depois ele perguntou quem que tinha sido curado, né? Aí eu levantei minha mão, aí fui lá na frente, falei com ele. Não podia dobrar o pé andando assim. Ele era duro? Sim, já mais de 10 anos que eu não fazia esse conseguia. movimento? Não, fazia. E agora? Assim. Agora eu faço tudo. Ó, não fazia isso? Não. Mais de 10 anos o pé dela era mais de duro. 10 anos. E voltei curada, graças a Deus. Não sei que é dor mais no pé, vira o pé para todo lado, não tem mais nada. Ela foi ali, determinou a cura dela e ela ficou curada. Hoje eu ando de salto, ando por tudo. Não tenho mais dor nenhuma no meu pé. Eu fico o dia todo em pé, já não reclama de dores, ajuda em casa, ela trabalha e tem sido uma bênção, não reclamou mais, os pés não incharam, né? E tudo para a glória do Senhor. Hoje a veinha dá gosto de ver ela aí. Hoje ela já não atrapalha mais na escadaria. Antes ela era o tropeço nosso ali na escada. Hoje ela já sobe bem as escadas e para honra e glória do Senhor, ela foi curada desse mal. Hoje eu vivo feliz, levanto tranquilo, graças a Deus, ando por tudo. Jesus me curou. Oh, glória a Deus, hein, pessoal? Irmãos, mas esse pastor tem que fazer a novela dele. Esse pastor ia se matar. Ele foi para Portugal, foi bem sucedido, muito trabalho, muito dinheiro, voltou, entrou numa depressão. E ele, missionário, eu não me matei porque Deus queria eu vivo.
Eu peguei o revólver, quando eu fui atirar, deu um negócio, eu caí na cama, o revólver caiu lá. Aí eu fiquei assim, estava na casa do meu pai, e meus pais saíram, e eles me encontraram morto. Eu saí na rua, uma menina de 9 anos, disse assim: moço, deixa eu dar um folhetim para o senhor aqui da igreja. Estão inaugurando aqui na sua rua ali. Eu peguei e fui lá, o pastor sabia toda a história, contaram para ele. Isso o Senhor Deus contou. A mensagem mudou a minha vida. Vim cá e dei cabo da coisa e comecei a buscar Deus. Hoje é um pregador do Evangelho. Dá gosto fazer a obra de Deus. Gente, mas antes de ouvir, se Deus não desse aquele tapa ali, que eu caí na cama e o revólver saiu, quando eu fui fazer assim, sei lá o que aconteceu. E Jesus pôs uma menina de 9 anos para evangelizá-la. Às vezes não põe criança para evangelizar, deixa os pequeninos irem a Jesus. Ele abraça eles. É muito melhor do que ensinar besteira aí, né? Que esse pessoal estava fazendo com a maldade com as crianças aí. Vamos ficar de pé que eu quero orar com você agora. Curva a cabeça e fecha os olhos agora. Pai, eu oro por quem está em casa primeiramente. Eu repreendo o mal que está nessa vida. Eu mando que saia, que vá embora e não volte mais. Em nome de Jesus Cristo.